Jéssica, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui. Hoje nós vamos dar continuidade a um assunto aí de liderança, né? Que já temos falado dois programas, esse é o terceiro, então quem quiser acompanhar pode voltar a assistir, né? Os anteriores. E hoje nós vamos dar continuidade. Então eu estou organizando um evento que chama Liderar em Alta Performance, né? E esse evento vai ser dia 15 de março na CIV, né? Até depois eu vou pedir para colocar o convite aí para vocês. E hoje eu vou dar uma pincelada nos assuntos que eu vou falar nesse evento, né? No encontro passado a gente já falou um pouquinho, hoje eu vou falar novamente. Então, por que eu escolhi esse tema, liderança de alta performance? Porque as pesquisas dizem que faltam líderes no mercado, né? Então, precisamos ajudar, porque assim, às vezes a liderança treina a equipe, os vendedores, tudo para o atendimento, porém, precisamos começar de cima, né? Trabalhamos com a liderança, depois vamos trabalhar aí com o atendimento também, né? Então, é muito importante porque faltam líderes no mercado. Eu até estava conversando aqui com a Jéssica, que uma das coisas que as pesquisas têm falado também, que o Brasil está num apagão de talentos, né? E eu tenho conversado nas empresas com os líderes e eles falam, realmente está difícil encontrar pessoas para trabalhar. Então, quando você é um líder bem preparado, você consegue identificar o perfil das pessoas para poder ajudar essas pessoas nas suas dificuldades, nas suas limitações. Então, eu vou falar sobre 3 pontos principais que um líder precisa, que é a visão. Eu já falei no encontro passado, hoje vou falar um pouco mais de engajamento e a competência, né? Mas vou dar uma pincelada na visão. Quem está assistindo aqui hoje, não perdeu a vez passada, eu vou falar um pouquinho da visão. Então, o líder, ele precisa ter visão. O líder, ele não pode estar sossegado. E o que eu tenho percebido nas grandes empresas é que os líderes estão bem sossegados, né? Principalmente quem é proprietário do próprio negócio, tem os seus gerentes na empresa, eles acham que eles não precisam de liderança, né? E é uma necessidade muito grande, porque assim, o mundo está mudando. Após a pandemia aí, houve muitas coisas que hoje, se o líder não se atentar, ele vai ficar ultrapassado e ele não vai conseguir ter um movimento na sua empresa como precisa, se ele não melhorar. Então, é muita necessidade que o líder possa estar preparado, estar buscando. Então, ele tem que ter visão. Ele não pode estar sossegado. Ele tem que estar sempre buscando inovação para a sua empresa, né? Então, um dos pontos principais do líder é ter a visão. E também como organizar reuniões, né? Eu vou falar no encontro, explicar passo a passo como um líder organiza reuniões, como o líder dá um feedback positivo, negativo, né? O Walt Disney, ele é muito citado nos livros de liderança, né? Ele tem até livros que falam. O Walt Disney, ele é um grande exemplo, assim, de uma empresa muito bem sucedida com um excelente atendimento, né? E ele, quando começou a empresa, ele teve muita dificuldade no atendimento. Então, o que ele fez? Ele abriu a visão. Eu vou buscar aonde existe o melhor atendimento. E ele e o irmão dele se infiltraram em um banco que era referência de atendimento, porque não tinha nenhum parque que era referência de atendimento na época para ele se espelhar. E eles se infiltraram em um banco que era referência de atendimento para ele poder saber quais eram os segredos. E dali ele aplicou na Walt Disney e hoje é citado, né, em vários livros como melhor referência de atendimento é citado a Disney, né? Eu até conversei com uma pessoa hoje que chegou a mim, tá toda feliz, né, que abriu o empreendimentozinho que ela queria tanto. Aí eu falei para ela, assim, ó, você tem que prestar muita atenção que o diferencial é o atendimento. Eu falei, não adianta nada, pode ser assim o empreendimento mais top, coisa de última geração, de última linha, algo assim que as pessoas querem muito. Porém, se o atendimento, quando você chegar ali, não for um bom atendimento, as pessoas não voltam, as pessoas falam para as outras. Então, é realmente essa parte das pessoas estarem cuidando muito com as pessoas que estão à frente, com as lideranças, com os líderes, tem que ter uma qualificação. As pessoas, não é gasto, gente, na verdade é um investimento, porque como a gente já falou em outras vezes, geralmente eles pegam um funcionário, esse funcionário é muito bom, vou colocar ele na gerência. Às vezes a pessoa, ela é boa no que ela está fazendo ali agora. A gente fala que a gente tem que se adaptar a várias atividades. Porém, para assumir uma liderança muito grande, tem que ter alguma coisa que tem que ser trabalhada. Às vezes eu sou boa em trabalhar individualmente, eu sou muito boa no que eu faço, mas quando se trata ali de trabalhar com outras pessoas, de organização, de deixar algo diferenciado, tem pessoas que não conseguem trabalhar com isso. É aí que entra a parte de ser trabalhada
essa parte de líderes, né, de alta performance precisa ser trabalhado, precisa ter esse investimento, porque senão, igual a gente está falando, a empresa, por mais top que ela seja, ela cai, gente. Ela cai, quando cai, cai com tudo, porque você vai perder os seus clientes. E para ter um bom empreendimento, você precisa do quê? Dos seus clientes, falando bem do seu negócio. Exatamente. Então, o líder, ele tem que estar sempre à frente da concorrência. Então, ele precisa estar observando, ele precisa sair ali da zona de conforto dele e observar. Ele precisa visitar outras empresas que têm ali o mesmo segmento que a dele para saber o que eles estão fazendo de diferente, né? Então, assim, você adapta a sua empresa, você pode observar algumas coisas que você não está fazendo, que você está deixando a desejar. Porque, gente, o Brasil, ele está em penúltimo lugar em atendimento no mundo. Mas o brasileiro, ele é tão sensível que 89% deixa de comprar por causa de um mau atendimento. Então, se a sua empresa não tem um bom atendimento, infelizmente o cliente vai pagar mais caro, mas ele vai numa outra empresa. Inclusive, essa semana, conversando com um empresário, falei sobre isso, né? Ele reclamando da crise e tal, que tá difícil. Aí eu falei, você precisa focar em atendimento, né? Foque em atendimento. Aí ele comentou, falei, porque se você tem um bom atendimento, a pessoa chega aqui, ela é muito bem atendida, ela fica tão feliz que ela não vai nem pesquisar preço em outro lugar. Ela fala, fui tão bem atendido, fui tão bem recebida, que eu vou comprar aqui mesmo, tô me sentindo tão bem. E aí ele comentou, eu falei, realmente, eu compro pneu numa loja mais cara porque eu gosto do atendimento deles. Né? Eles têm um preço mais caro, mas eu gosto do atendimento deles. Né? Então, assim, o brasileiro, ele é sensível, ele gosta de ser bem tratado, bem cuidado, né? E o que acontece? Quando não existe um atendimento na empresa, normalmente culpa os atendentes, mas não, por trás está uma liderança. A liderança, ela tem que observar. O que está acontecendo de errado? Ela precisa dar treinamento para sua equipe. Ela precisa ter regras. O que eu tenho observado muito nas empresas, as empresas não têm assim uma ordem de segmento para que as pessoas possam fazer. Olha, aqui na empresa o atendimento tem que ser assim, assim. Né? O Walt Disney, ele cita 10 pontos de atendimento. Então, eles trabalham em cima desses 10 pontos. Tem que ser esses 10 pontos que eles trabalham. Então, as empresas não fazem isso. E quem que é responsável por isso? É o líder, né? Ele que tem que ir atrás, ele que tem que buscar formas de fazer com que a sua empresa tenha um atendimento melhor ali, né? E aí, um outro ponto que eu vou falar é sobre o engajamento. Né? Esse ponto é muito interessante. Não adianta você ter visão e você não conseguir engajar a sua equipe para trabalhar com você ali da maneira que você quer. E como que um líder engaja? As pesquisas falam que 80% das pessoas não tem motivação própria, né? O que é uma falha, mas a maioria das pessoas não tem inteligência emocional, né? Que um dos pontos da inteligência emocional é a automotivação. 80% não tem essa automotivação. Elas precisam ser motivadas. Então, quem é responsável por motivar? O líder. Então, o líder, ele tem que buscar se preparar, se capacitar para conseguir motivar a sua equipe. Porque, infelizmente, ele vai ter que estar sempre criando algumas oportunidades para a sua equipe estar motivada. Né? E não acontece muito isso, né? Como eu já falei anteriormente, a maioria das pessoas trabalham com dor, porque o seu líder é muito ou duro, ou muito severo, ou não faz feedbacks elogiando positivo, né? Não sabe fazer um feedback de desenvolvimento, corrige ali sobre pressão, a pessoa trabalha sobre pressão. Então, ela não vai desenvolver um bom trabalho aí, né, Jéssica? O que acontece também é que tem muitos líderes que eles se sentem ameaçados por alguns funcionários. Aí acaba que não incentiva tanto os outros funcionários quanto aqueles funcionários bons que realmente eles têm que manter ali na empresa. Aí acaba fazendo o quê? Os outros que estão trabalhando ficam desmotivados. Porque, gente, é tão bom quando você faz algo certo para a empresa. E por mais que seja o seu trabalho, mas chegue outra pessoa e te faça elogios, a pessoa se sente ainda mais motivada para trabalhar, fazer mais, se sentir melhor ali e realmente ser destaque. Porém, alguns líderes têm esse medo, tem essa retração ali, na verdade, que não consegue nem elogiar o outro e nem conseguir incentivar para ele ser ainda melhor.
por medo de perder ali o seu cargo, de perder a sua posição ali na equipe de trabalho. Mas se a pessoa é um bom profissional realmente, ela se garante em tudo ali e ainda ajuda outro profissional a crescer. Então, aí falta a inteligência emocional do líder, né? Ele não confia nele mesmo. Ele não está preparado ali para ser um líder, porque um líder não tem que ter o medo de perder a posição, né? E é bem interessante essa posição, né? Muitas vezes, quando a gente pensa em ser um gerente, primeiro ponto que bate, primeira sensação que dá na pessoa é o de ostentar, né? É o de satisfação. Eu sou gerente. Cresce os olhos, né? Mas por trás de por trás de um chamado maior, existe uma grande responsabilidade, né? A gente vê nos super-heróis, né? Homem-Aranha e tal, assim. É fictício, mas você vê que eles tem por trás de ser um super-herói muito conhecido, que todo mundo quer ser como ele, eles têm uma grande responsabilidade e muitas vezes um compromisso tão sério que eles não podem ter nem a vida própria deles, né? Então, um líder, quando você tem uma posição de liderança, em primeiro lugar, você não pode ser arrogante, ficar se achando, eu sou maior, eu sou o melhor. Não, porque você não consegue trabalhar sozinho. Você precisa de uma equipe. Você precisa engajar a sua equipe. Então, em primeiro lugar, você precisa ter a humildade para ter o respeito da sua equipe, né? Eu já falei no programa anterior sobre ser referência. A equipe, ela quer uma referência. O seu líder é a referência da empresa. Quando eu estava vindo para cá, eu vim pensando, né? Já teve dias de eu trabalhar 14 horas numa empresa, né? Quando eu morei em Ariquemes, loja, final de ano, eu trabalhava no crediário, caixa, fechava 10h30 da noite a loja. A gente entrava 8 horas da manhã, não ia para casa almoçar e trabalhava até 10h30 da noite. E assim, quando você está motivado, você trabalhava feliz. Eu trabalhava feliz porque eu tinha uma equipe bacana, né? A gente ganhava um valor maior final de ano, então tinha coisas que nos motivavam. Então você passa a maior parte do tempo da sua vida numa empresa, trabalhando. Se você tem uma pessoa ali que está sempre competindo com você, sempre tentando te colocar para baixo, né? Sendo o seu líder, não dá certo, gente. Não dá certo, a pessoa não vai trabalhar motivada. Ontem eu estava fazendo umas pesquisas e aí tinha uma mulher que ela estava com problema de infecção urinária muito seguido. E ela foi fazer um tratamento, né, uma terapia, porque os de médico não estava resolvendo, e ela descobriu que o problema dela era o chefe dela. O chefe dela que pressionava tanto, que gerava aquele problema de infecção urinária nela, né? Então, viver sob pressão gera doenças, gera muitos problemas, cada pessoa vai desenvolver em alguma área aí, dor de cabeça, né? Então, assim, gera muitos problemas emocionais, muitos problemas de saúde causados pelo emocional. Então, o líder, ele tem que ter a inteligência emocional para saber que ele tem que estar acima, né? Ele é um líder, ele está acima na hierarquia, porém, ele não faz nada sem a sua equipe. Então, o que eu vou trabalhar nesse treinamento, nessa palestra que eu vou dar no dia 15? Como você dá um feedback de desenvolvimento, feedback positivo, né? O Walt Disney, ele sempre falou assim, algo que ele falava muito, fragla os seus liderados fazendo algo positivo. Observe as coisas boas que eles fazem, né? E não é o que acontece. A maioria fica só olhando o negativo. O funcionário faz lá, né, 10 coisas certas. Ele errou ali, as 10 certas não foi elogiado, mas aquela que ele errou dificilmente passa despercebido, né? Exatamente, é o que eu disse esses dias aqui de um avião. O avião, gente, olha, é uma criação tão magnífica, né? Você imagina um avião lá, tantas toneladas de ferro lá em cima, e aí ninguém fala nada dos aviões, ninguém fala nada do conforto e tudo mais, mas quando o avião cai, ele vira notícia. Então, as pessoas eles só conseguem trazer ali para os outros notícias ruins, trazer ali os defeitos, trazer os erros, mas as qualidades e os acertos, pouquíssimos são comentados.